careca de saber, porque só eu estou, né? Então vamos mudar de assunto. Mas o que é a reencarnação? Tem alguma finalidade? Para nós espíritas, é um dos princípios basilares da doutrina espírita. E então, qual é a finalidade da reencarnação? Nós espíritos encarnamos, desencarnamos, ficamos um tempo na pátria espiritual, dependendo da condição de cada um, dependendo do objetivo, do estudo, onde vamos ficar, né? Depois reencarnamos, vem para a Terra, uns fazem arte, outros fazem boas coisas, depois volta para o plano espiritual, depois volta para a Terra, aparece aquela bolinha de ping-pong, vai e vem, né? E é muito comum se dizer que Deus, que é nosso Pai, deixa a nós a escolha de escolhermos quantas vezes queremos reencarnar, né? Ele não nos impõe um limite. E qual é o objetivo desse vai e vem? Um é a oportunidade a cada reencarnação de adquirirmos conhecimentos, né? Cada vez que reencarnamos, adquirimos conhecimento numa determinada área, na outra área e assim por diante, até que possamos absorver uma enormidade de conhecimento. E vamos acumulando. Quando nós desencarnamos, não perdemos aquilo que aprendemos, né? Aquilo que é uma conquista, o espírito não perde. Esquece um pouco enquanto está aqui, reencarnando, mas quando desencarna, ele volta à sua memória, né? Essa é uma das finalidades. A outra é o quê? Infelizmente, quando estamos aqui encarnados, às vezes cometemos alguns erros, né? E aí então, aproveitando, quando estamos na pátria espiritual, verificamos os erros que cometemos e vemos que o nosso amigo, aquele que era nosso vizinho, está na nossa frente, na escala evolutiva. E aí ele fala, por que ele está na nossa frente? Porque ele fez isso, errou menos e tal. Aí a gente fala, oh Deus, deixa eu voltar lá para corrigir. E Deus deixa, a gente volta. E assim vai. Aí a gente volta, às vezes faz mais erros, aumenta a dívida, ou às vezes faz certinho, né? Bom, muito bem. Isso é um princípio e não tem nada de novo. Mas será que é assim mesmo? Deus tem essa paciência infinita que nos deixa quantas vezes a gente quiser? O que vocês acham? Deixa? Vamos brincar de reencarnar? E ele vai deixando? Vocês são jovens e não conhecem, mas a menina ali é jovem, mas como trabalha em escola, deve saber que antigamente na escola estadual jubilava, né, o aluno? O que era isso? O aluno que repetia 2 vezes seguidas a mesma série, ele não podia mais estudar na escola estadual. Então ele passou da primeira para a segunda. Chegou na segunda, repetiu uma vez. Repetiu outra vez, ele tinha que sair, não podia estudar em nenhuma escola estadual, tinha que ir para uma particular, passar para a terceira, aí ele podia voltar para a estadual na terceira série. Isso era um aluno jubilado, né? O que o governo fazia?
era não ficar ocupando cadeira, né, de aluno que queria estudar. Essa era a mentalidade da época, né? Então, será que Deus também faz isso com a gente? Ele jubila? Chega uma hora que está limitada. Ele não faz bem isso, mas faz alguma coisa que nos faz pensar. Se nós lermos A Caminho da Luz, o que acontece com os capelinos? Aqueles espíritos que estavam lá na constelação de Capela, que em determinado momento o mundo que eles estavam melhorou, ia passar para uma escala superior, e houve uma certa quantidade, que foram milhares, não foram poucos, milhares e milhares de espíritos que não acompanharam a evolução. Então eles não podiam ficar mais lá, senão eles iam atrapalhar. Sabe aqueles alunos que ficam no fundo da classe fazendo barulho? Né? É esses. O que houve foi um degredo, né? Eles não puderam mais ficar e vieram para a Terra. E aqui, esses grupos de espíritos deram origem a 4 raças. E ajudou o progresso aqui dos espíritos que estavam na Terra. Agora vejam, eles estavam num local legal, eram inteligentes, intelectuais, mas eles não tiveram o quê? A parte moral, não cresceram moralmente, por isso eles não puderam ficar. Então esses espíritos vêm para a Terra, e a Terra era o quê? Na escala espírita, estava na primeira escala, na escala primitiva. Hoje estamos num mundo de provas e expiações, e nós reclamamos, né? Imagina quando era a escala primitiva. Agora imagina para esses espíritos que estavam lá em Capela e vêm para cá. Que só tinha o quê? O povo era nômade, não sabia nada, não tinha nada, eletricidade, não tinha nada, né? Então para eles não foi fácil essa adaptação. Veja, por anos, milhares de anos, às vezes por 10 mil anos, né? Os capelinos que ficaram, eram os melhores, ficaram onde deram origem aos egípcios. Esses voltaram mais rápido. Segundo Emmanuel, não tem mais nenhum deles aqui na Terra, a não ser alguns que optaram em ficar para ajudar Jesus nesse trabalho aqui na Terra, né? Mas teve outros, os arianos, que eram os mais irresignados, como diz Emmanuel, né? Esses tem muitos ainda, né? Que deram origem ao povo germânico, aos latinos, aquelas guerras todas, aquela ideia de raça pura, né? Que levou Hitler, e ainda tem gente que ainda é a favor disso, né? É a ideia deles, porque eles eram intelectuais, não tinha nada assim de parte de religiosidade, então eles achavam que eles eram os maiores, os puros, né? E
E por eles não terem assim serem muito, como vou dizer, alto o quê? Se achavam os maiorais, eles procuravam alguma coisa para se satisfazer e não achavam. E por isso que eles formaram vários países, várias raças aqui, porque eles ficavam caminhando, mas em cada local que eles iam, eles formavam uma sociedade. Segundo Emmanuel, foram eles que deram esse molde de civilização, né? Porque onde eles paravam, eles adquiriam ali, criavam um líder, eles elegiam um líder, né? Formavam uma comunidade em cada local, e assim por diante. E eles foram se espalhando pela Itália, Espanha, e tudo, Inglaterra, e assim por diante. Mas vejam, o que eu quero dizer é o aspecto do choque, de como eles estavam e para o que eles vieram. Vejam, Emmanuel fala em 10 mil anos, né? De quando eles começaram a vir, 10 mil anos antes de Cristo, né? E até hoje dá 12 mil anos. Todo esse tempo, para aqueles que não voltaram, imagina você, primeiro, ficar sem ver os seus entes amados. Tem gente que chora só de pensar que vai ficar um dia sem ver o filho. Aquela ali, meu filho estuda em Pirassununga, daqui 40 quilômetros, fica chorando todo dia, né? Imagina ir para Quilhom, como a turma fala, né? E ficar sem ver o Brian, ficar sem o Brian 10 mil anos. Não vai dar para pegar Bandeirantes e ver. Então, imagina como foi. Isso, gente, não é para por temor. Isso é para mostrar que pode acontecer conosco. Por que eu falo que pode? É para nos chamar a atenção, porque eu acredito que só pode ser isso. Nós somos tão acomodados que não praticamos o Evangelho do Cristo por acomodação. Porque a coisa mais gostosa que tem de ouvir é o Evangelho do Cristo, fala a verdade. A gente pega aquele livro Boa Nova e fica lendo o Evangelho do Cristo, ele lá na praia, no lago de Cafarnaum, uma coisa mais deliciosa. As coisas que eles falam, não é legal? A fraternidade, o amor, a caridade, tudo coisa gostosa. O que a gente não faz? Acho que é conotação. Tem várias encarnações. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é isso, Deus é. Né? Mas não é assim. Porque Ele vai dando chance. Também deu para os capelinos. Mas só que agora não foi dado tanto para vocês. Vocês agora vão para lá e vão ajudar aqueles primatas a evoluírem, a passarem para um mundo melhor. E aí eles trouxeram conhecimentos, ajudaram na agricultura, ajudaram em tudo, né? A desenvolver aquilo que eles já conheciam, deixaram as pirâmides para a gente estudar. E tem várias informações que até hoje, segundo Emmanuel, os arqueólogos e outros não conseguiram decifrar, mas tem vários conhecimentos lá, né? E assim por diante. E conforme o tempo vai passando, nós vamos descobrindo, através de fósseis e de outras informações, novidades
de quem já é de outros, daquela época, de outras informações que agora estamos estudando, mas que para eles já conheciam. O magnetismo eles conheciam naquela época, né? E Mesmer veio estudar o magnetismo não faz 100 anos. Então, cultura, conhecimento eles tinham. E nós estamos numa época que estamos com muito conhecimento. Se nós pegarmos esses últimos 200 anos, evoluímos muito em termos de conhecimento, tecnologia. O nosso avanço foi grande. O científico, termos de remédios, muito, né? De armas, então nem se fala, né? Como crescemos. Mas a parte moral está ficando para trás também. Não está acompanhando. E aí é que o Cristo entra em nossa vida já há 2000 anos. Veja, se nós fizermos aí uma encarnação a cada 200 anos, já foram 10 encarnações que estamos ouvindo falar do Cristo. Veja, outra coisa que Emmanuel chama atenção é que o Cristo é que foi o gerente da terra. Tudo foi coordenado pelo Cristo. Então, na verdade, não estamos ouvindo a falar do Cristo há 2000 anos, faz milhões de anos, porque tudo o Cristo sempre esteve envolvido. E todos os mensageiros que vieram à terra foram coordenados pelo Cristo. Então, a mensagem do Cristo está conosco há tempo. E reforçou com a vida dele aqui. Porque ele enviava os mensageiros. Ele falou, não é possível, tenho que ir lá, né? Vamos fazer isso pelo Cristo, gente. Não, você não perdeu a viagem, Jesus. Né? Então, é a nossa vez de fazer isso. E não é difícil. Amar o próximo. Entre os judeus, eles, em determinado momento, eles ficaram numa dúvida. Quem era o próximo? Quando se diz que é amar o próximo como a si mesmo. E o doutor da lei pergunta, quem é o próximo? E Jesus fala lá da parábola do bom samaritano. Que o homem estava caído seminu, que os perseguidores o deixaram seminu. Porque naquela época não tinha RG, então para que ninguém soubesse a nacionalidade daquele que estava caído, ficou seminu, que estava sem roupa, para não ser identificado, né? Para não falar, não, vou ajudar esse, porque esse é meu confrade, né? Meu conterrâneo. Então não se sabia quem é que estava caído. E passa um, passa o outro. Aí passa o samaritano e ajuda, acolhe. Aquele que não era bem visto. Por quê? Os que eram da tribo de Judá, que eram os judeus,
né? Eles achavam que só eles eram os bons para Deus, os fariseus. Eles eram importantes. Então, amar ao próximo como a si mesmo, entre eles. Diz que passa o fariseu e vai embora. Já as 10 outras tribos que fundaram o que chamamos da Samaria, os samaritanos, não pensavam assim. Por isso eles fundaram, se uniram em 10, as 10 tribos. As outras duas, Judá a maior, ficaram sozinhas porque eles tinham um pensamento de isolado, que era só eles. Então, percebe o que Jesus quis mostrar para eles? Sem falar uma palavra, mas quem é o próximo? Quem está cuidando do próximo ali? Então é simples. É o próximo. Qualquer um de nós. Aí nós falamos que Deus é Pai. Quando alguém fala para perto de você, Deus é Pai, fala, ô irmão, peraí. Estou com vontade de tomar uma Coca-Cola, paga uma Coca-Cola. E já vai esquecer que você é irmão. Não? Porque a gente fala assim, sem pensar. Deus é Pai. Mas o que significa Deus é Pai? Isso que é importante. Não é? A gente repete, aprende a repetir o Pai Nosso, quando é católico. Pai Nosso, que está no céu. O que significa Pai Nosso? Né? Ser nosso, então, percebe? E essa meditação nós vamos começar a fazer, para que aos poucos nós vamos assimilando esse conceito, para colocá-lo em prática. Porque senão nós ficamos muito egoístas e achamos que só nós somos filhos de Deus. Parece que cada um tem um Deus, um Pai, né? Isso é uma das coisas que Emmanuel fala quando a tribo dos árias, né, que fundaram a parte lá europeia, quando eles começaram a dividir, formar as civilizações, que elegiam uma pessoa para cuidar daquele grupo e direcioná-los, começou a ensinar a agricultura e a pesca e outras coisas, que eles deixaram de ser nômades. Aí começou a ter o que? A propriedade. E quando surgiu a propriedade, nasceu o que? As brigas. Não, isso aqui é meu. Não, é meu. Isso o que? Briga, né? Guerra entre nações e assim por diante. Por quê? O egoísmo ali começou a falar mais alto, aquela posse, desejo de posse, né? E nós temos muito disso ainda, o desejo da posse, né? Tem gente até que tem médico. Vocês já viram falar de gente que tem médico? Vocês conhecem? Eu tenho um colega que possui médico. Eu vou no meu médico, eu vou no meu dentista, eu vou na minha cabeleireira. Está cheio de. Eu tenho um poder danado. Eu fico pensando, você tem tudo isso? Tem. Falei, então, experimenta não pagar a consulta para você ver se ele é seu, né? É a mania de posse que a gente tem, né? Sem pensar nas coisas que a gente quer ter. Não quer dizer que é ruim sonhar assim, ter uma BMW, uma Ferrari, né? Não tem mal nenhum, mas
Se não tem, também não precisa ficar revoltado por isso, né? Se contenta com um fusquinha, meio mal, tá bom, né, Senhor? Assim por diante. Precisamos o quê? Entender o que o Cristo veio nos ensinar. Que as coisas dele não é deste mundo. Para que nós juntemos um tesouro que as traças não corroem, que os ladrões não roubam. Nós não entendemos essa mensagem do Cristo até hoje. Em desculpa de que nós trabalhamos para a nossa família. Ah, não, isso aqui é para segurança para a minha família. Ah, não, isso aqui é para quando eu ficar velho eu ter meu pé de meia. Não sabe se vai ficar velho, né? E assim por diante. Então a gente arruma desculpas para justificar algo que não é verdade. Então nós trabalhamos e queremos juntar, para depois desencarnar e deixar aqui. E tem alguns que têm uma infelicidade tão grande que depois os herdeiros ficam brigando e ele fica assistindo do lado de cima, né? Uns 3 metros para cima, ele fica assistindo tudo. Ele fica preso ali. Então veja, o que adiantou? Né? Então é preciso que nós entendamos o Evangelho do Cristo e possamos dar valor a cada uma das partes. Não vamos desprezar a parte espiritual, mas isso nem precisa falar a parte material, mas isso nem precisa falar porque nós já valorizamos muito. Então o que nós vamos falar é de valorizar a parte espiritual que está esquecida. Então nós nos preocupamos em educar, fazer que nossos filhos cresçam, que não sei o quê, pomos nossos filhos num monte de escola, mas não damos nenhum valor moral para ele. Aí se forma um médico que não tem moral. Aí afunda esse médico em termos de crescimento espiritual, porque ele vai saber o que? Só olhar a parte material daquele ser que está ali na frente dele, sem uma ética espiritual, que não teve base, né? A gente fala assim, mas quando ele crescer, ele terá oportunidade de escolher. Eu costumo falar, então deixa, quando ele crescer, você põe ele começar a estudar, deixa ele escolher o que ele quer fazer. A gente não faz isso, né? Põe, não, tem que ir. Então, gente, é para repensar, precisamos ver o que estamos fazendo com o Evangelho do Cristo. Nossos irmãos protestantes, eles já andam com o Evangelho embaixo do braço. Está melhor que o Espírito, hein? Né? E nós nem por isso andamos. Mas nós precisamos pôr no nosso coração, que é o melhor lugar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.